Fala aí pessoal, beleza? Tudo bom? Eu estava falando recentemente, né, nas últimas semanas, sobre a questão do heroísmo, né, do heroísmo no sentido não só de atitudes grandiosas, como heroísmo no sentido geral, né? E nós estávamos comentando sobre isso e eu conversando, né, sobre isso com algumas pessoas. E interessante, né, que muitas vezes as pessoas elas olham o heroísmo apenas quando tem uma atitude totalmente fora do comum. E isso aí é fácil de entender por que as pessoas esperam por isso. As pessoas esperam por isso porque é assim, né, que a gente escuta quando a gente é criança, nas histórias, né, quando a gente está escutando histórias dos nossos pais. Hoje em dia, cada dia é até mais raro, né, que os pais contem histórias para as crianças. Isso é muito ruim. Mas a gente vindo da infância que eu ouvia muitas histórias, né? E lia as revistas em quadrinhos. Mas isso não é só uma coisa de hoje, né? A humanidade toda foi criada muitas vezes e inspirada, né? Através de histórias que nos motivavam a fazer algo de bom ou fazer algo melhor, né? Você vê a mitologia grega, por exemplo, tinha vários heróis na mitologia grega e não é unicamente da mitologia grega, né? Havia na mitologia nórdica, havia também dentro da cultura egípcia, enfim. A humanidade toda, ela tinha seus heróis. A mitologia grega, que eu dei o exemplo primeiro aqui, né? A gente encontra vários lá, como Aquiles, Perseu, Jasão, enfim. É uma coisa muito grande e que construía muitas vezes a personalidade e o conhecimento, né, daquela cultura que as pessoas estavam crescendo ali. Nós vemos que o cinema, por exemplo, ele também se aproveita muito disso para ganhar rentabilidade financeira, né? Recentemente a Marvel, durante praticamente uma década, é, trouxe para o cinema as histórias e reviveu, né, histórias fortes de heróis que eram vistos nas histórias em quadrinhos e alguns até pouco conhecidos, né? E a DC também fez a mesma coisa, né? Então a gente viu chegar na tela do cinema Batman, Superman, Capitão América, Homem de Ferro e outros heróis nem não tão conhecidos, como Homem-Formiga, por exemplo. Enfim, o cinema também se aproveitou disso. E a gente vê que cada herói, seja esse moderno, criado pela Marvel, criado pela DC, ou os heróis da mitologia, eles têm um foco de mostrar pessoas produzindo grandes atos, né? Salvando a humanidade, salvando vidas e trazendo sempre a questão da ética e da moral. Porque o que diferencia justamente o herói do vilão é que muitas vezes assim, o vilão tem poderes, o herói também tem poderes. Ou o herói é inteligente, o vilão também é inteligente. O que vai diferenciar é o comprometimento ético e de valores que um tem e o outro não tem. Um exemplo aqui, né? Vamos pensar aqui no herói moderno, por exemplo, aqui. O Batman. O Batman é um homem, né, que tem treinamento, habilidades e equipamentos. Porém, né, o seu vilão principal, o Coringa, apesar de ter uma mente deturpada e psicótica, ele é um homem inteligente também, né? Ele poderia usar aquilo que ele tem de bom para produzir coisas boas, mas ele não faz isso. O Superman, ele tem superpoderes, mas o seu arqui-inimigo, né, lá o Zord, também tem. Só que um é guiado por valores, ética e moral. O Zord não. O Zord não tem esse limite que vai direcionar aquilo que ele vai fazer. O Lex Luthor é uma mente brilhante, mas também ele coloca tudo aquilo de brilhante que ele tem
apenas para atingir os seus próprios interesses. Então, quando a gente olha para essas histórias, a gente tem a oportunidade de trazer, por exemplo, para crianças, né, a inspiração em valorizar o agir corretamente, o ser honesto, o ser justo, o tratar com igualdade, né? Se não fosse os atos heróicos, nós não teríamos, por exemplo, algumas profissões que as pessoas arriscam a própria vida pela vida do próximo ou pela vida da nação, né? Um soldado, quando ele vai para a guerra, ele não está indo ali para defender seu próprio interesse. Ele está indo ali para defender a sua pátria, impedir que alguma coisa aconteça à sua pátria. Um policial, quando ele vai trocar tiro com um criminoso, ele está arriscando a vida dele em nome de coibir uma ação de um criminoso. O médico ou o enfermeiro que sai todo dia e vai na linha de frente combater e ajudar pessoas que estão passando por dificuldades ali, muitas vezes eles arriscam a vida a se contaminar, por exemplo, nessa pandemia. Eles estão tendo atitudes heróicas, eles estão tendo atitudes onde ele está tirando o seu interesse pessoal em nome de um interesse maior, de algo mais importante. Ele não está pensando unicamente nele. E a humanidade, por mais que as pessoas elas queiram fingir que isso não existe, a humanidade só existe até hoje porque houveram não uma pessoa, mas grupos e pessoas que compreenderam isso. E ao compreender isso, não sucumbiram diante da deturpação da sociedade e continuaram agarrados à ética e seus valores. Aí eles tomaram decisões sempre pensando no bem-estar de todos e não unicamente no seu próprio, porque isso é um dos principais pontos que diferencia o herói do vilão, o herói de uma pessoa comum, né? E detalhe, como eu estava falando lá no início, não é só uma atitude grandiosa de chegar e salvar a vida de alguém. Muitas vezes são atitudes simples, né, que inspiram outras pessoas. Quando uma pessoa que está passando necessidade financeira, ela sai todo dia em busca de um emprego e ela não se corrompe a cometer um crime, ela está agindo com uma honestidade digna de um herói. Então você compreende que contar, né, uma história onde possa inspirar uma criança, por exemplo, a questão do heroísmo, é muito mais do que simplesmente apontar pessoas superpoderosas ou pessoas diferentes. É trazer para a realidade do dia a dia a capacidade que todo ser humano tem de produzir coisas boas, ainda que o mundo todo não compreenda e nem valorize, porque o herói também tem essa questão. O herói ele não faz para receber os méritos, ele não faz para que ele seja aplaudido, ele faz o que é correto porque ele compreende que aquilo tem que ser feito. Eu vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. E depois a gente pode até voltar nesse assunto um pouco, aprofundando um pouco mais. Até mais, pessoal.